Olá, bom dia. Eu estou aqui mais uma vez para fazer uma gravação a respeito das 7 leis espirituais do livro do Deepak Chopra, o médico indiano. Então, eu já tinha falado da primeira e da segunda. A terceira lei, ela está relacionada com a lei do karma. Então, a lei do karma é uma coisa que não precisa explicar muito. Creio eu que muitas pessoas já têm uma ideia de que seja a lei do karma ou causa e efeito, que ele fala lá, né? Então, a causa e efeito é você agiu errado, se você prejudicou alguém ou fez mal para alguém, ou para algum animal, para alguma coisa, você vai pagar por aquilo ali. Você vai dar, toda ação tem uma reação. Então, aquilo que semear, você vai colher, entendeu? A semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Então, todo mundo sabe disso. Então, principalmente para quem estuda a doutrina espírita do Allan Kardec, sabe da importância dessa lei de causa e efeito, e ela está relacionada também com a lei do destino, né? Com a lei do karma. E também, eles falam que aqui é o mundo de provas e expiações. Então, e na Índia, no indianismo, no Oriente, eles falam muito do karma. Isso vem lá do Egito, da reencarnação, entendeu? Reencarnação era falada muito no Egito, na Índia e vários países ali do Oriente. E aqui essa lei, ela coloca em xeque questões muito importantes aos quais nós temos que ter muita atenção, como por exemplo, a gente passar a observar a nós mesmos por causa do livre-arbítrio, né? Então essa liberdade de escolha, você tem que ter uma percepção bem consciente para fazer as escolhas certas. E isso só vai acontecer quando você estiver, vamos dizer, entre aspas, maduro, pronto, esteja consciente do momento presente, esteja consciente de tudo aquilo que está ao seu redor, ao seu derredor, enfim, de tudo aquilo que tem dentro de você, como seus sentimentos, seus pensamentos, entendeu? Porque tudo isso, o mau pensamento produz karma, um olhar mal intencionado produz um karma, um desejo mal formulado produz karma. Então é tudo dentro da lei de causa e efeito. Então, por exemplo, você xingou alguém, e da mesma forma, ao contrário, né? Você pode criar o karma positivo quando você deseja o bem para uma pessoa, quando você faz uma coisa boa para alguém, entendeu? Então, essas coisas, tudo tá relacionado também com as intenções que você tem dentro de você. Então, o que eu posso dizer é que nós devemos aí estarmos atentos e buscar em nosso íntimo, aqui no ventrículo esquerdo do coração, onde está a chama divina, a centelha divina dentro de cada um, que se chama de átomo nous, o átomo semente, o átomo centelha do espírito, ou a rosa do coração, entendeu? Cada um dá um nome, e outros falam o átomo grão-mestre, do 8º chakra Anandaganda, que é um chakra que tem localizado próximo ao Anahata, que é o chakra do coração. Então, esses ensinamentos não é novidade, eu sei que muitas pessoas já leram livros que falam sempre dessa lei de ação e reação, causa e efeito, e dentro do mundo de provas e expiações, isso funciona, isso está relacionado com a existência do indivíduo, está relacionado com o ser do indivíduo. Então, a primeira lei, a lei da potencialidade pura, é justamente a gente fazer a conexão com esse átomo, com esse ser dentro de nós, que é o eu real, que é a mesma coisa. A segunda é a lei da doação, é você doar positivamente, com ótimas intenções, para você também receber com muita sabedoria, com muito amor, muita harmonia. A terceira lei, a lei de ação e reação. Então, assim, tudo que eu posso dizer para ajudar nesse contexto, além do que eu já falei agora,
é você partir para aquilo que você passa a ter uma percepção do seu corpo físico, para as coisas que você vai fazer na hora de você fazer as suas escolhas. Você perceber se aquilo que você está escolhendo, se o seu corpo responde para você dizendo se isso é agradável ou isso é desagradável, entendeu? Então você tem que olhar também para o seu psiquismo, para o seu corpo, por essa junção, entendeu? E perceber qual é a energia que vem, entendeu? Para poder você fazer uma ótima escolha. Então isso tudo está relacionado. Como também você entrar no estado de meditação, tirar aí alguns minutos do dia, tanto da parte da manhã como da noite, e dedicar à busca interior, ao autoconhecimento, à vida interna. Isso ajuda muito a você ter um equilíbrio, isso vai te ajudar muito a você entender como funciona essas leis aí. Dessas 7 leis que eu vou falar. A próxima lei que eu vou falar é a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, ela está relacionada com a não resistência, a deixar fluir, você passar a estar mais em afinidade com o seu ser interno, mais com o seu ser interno do que com o seu próprio ego, porque o ego, ele busca sempre ação, ele busca sempre fazer escolhas perigosas. Então, a lei de causa e efeito, também nós temos que estar atentos com o ego. Uma coisa puxa a outra. Eu vou lembrando uma lei e vou lembrando a outra, porque elas estão, na verdade, tudo interrelacionadas. Estão relacionadas ou interrelacionadas. Então, no mínimo esforço, você é como se fosse, você é o tal, é o equilíbrio das forças, onde você, por exemplo, as coisas vão acontecendo e você se realiza muitas coisas com o mínimo esforço. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois, explicando com mais detalhes, com mais cautela sobre essa lei, sobre o equilíbrio, a harmonia com a natureza. É como um rio que vai correndo, que vai, entendeu? Vai fluindo as águas. É como uma gota que se dissolve dentro de um oceano, sem fazer esforço algum. É um vento que sopra, onde você, por exemplo, um bambu, ele é totalmente flexível, então ele se contorce de um lado para o outro e não quebra. Entendeu? Então, são coisas que a própria natureza vai te mostrando que o mínimo esforço, ele tem relação com a aceitação, tem relação com a responsabilidade e com outras coisas que eu vou falar. Então, o importante é você estar cônscio dessas leis que você está vivendo no mundo de provas e expiação, e que você, conforme disse lá no início da potencialidade pura, você tem um imenso universo, você tem o seu mental, que é a mente criadora disso tudo, e você tem a matéria, é o campo onde você está vivenciando e experienciando tudo isso. Então, por exemplo, o nosso planeta ele está sempre girando, há um movimento muito secreto, muito divino, mantendo tudo isso. Então é a lei do mínimo esforço. O rio está fluindo, as águas estão fluindo no mínimo esforço. O vento está soprando no mínimo esforço. E você está aceitando tudo isso dentro dessa lei. Aceitando com muito amor, justamente para você ter a alegria, a compaixão, o amor, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade, para você aplicar isso na sua vida cotidiana, sem resistência, impassibilidade, você ser impassível diante das pessoas. Por exemplo, uma pessoa, você não vai tentar impor nada em ninguém, mudar a cabeça de ninguém, você não vai tentar dizer que ela está errada, simplesmente você vai aceitar as pessoas, as coisas, não vai tentar mudar a cabeça de ninguém, ideia de ninguém, simplesmente dentro dessa sabedoria do mínimo esforço, onde você já tem a sua e não vai querer mudar a opinião de ninguém. E nem a pessoa também vai tentar mudar a sua, porque você tem uma compreensão, uma visão espiritual que vai permitir você entender todas as 7 leis espirituais do sucesso. Então esse sucesso, ele pode trazer prosperidade,
dinheiro, então você não vai ter resistência com nada. Simplesmente você vai aceitá-las no simples código do amor, da sabedoria e da inteligência, entendeu? Então isso aí é uma inteligência que a gente nem faz ideia, é muito profunda. Não são só simples palavras que eu estou falando aqui, não. Isso é uma coisa que, se você entender profundamente, você vai usar essa sabedoria e vai aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos, e vai estar bem com todo mundo, não vai prejudicar ninguém. E mesmo que uma pessoa venha com as ideias dela, que ela tente impor em você os seus desejos, a sua inteligência, as suas ações, o seu conhecimento, tudo. A ideia dela, que as pessoas hoje são muito resistentes em relação a isso. Tem pessoas que têm opiniões e somente a opinião delas é que está certa, entendeu? E não aceita a opinião do outro. Então você vai simplesmente, no mínimo esforço, vai aceitar com naturalidade, porque você sabe que a inteligência, a sabedoria, maior de tudo, é aquela que está dentro do seu interior, é aquela que você acredita, que tem fé e não resiste mais. Então a lei de causa e efeito, ação e reação, ela vai te colocar numa responsabilidade, ou numa decisão de você fazer escolhas. Faça com consciência. Use a sua percepção consciente, use o seu autodomínio, sua autoconsciência. Busque do seu eu interno, ouve a voz do seu coração na hora de fazer essa escolha, você vai ver. Então, você não vai temer mais nada, vai viver a sua vida serenamente, tranquilamente, e vai entender até os processos, as leis de outros mundos, de outros universos, do mundo astral, do mundo espiritual. Você praticando aqui, você vai ter pela lei de correspondência também, você vai ter uma relação quando você já estiver desencarnado, em outros planos subjetivos, entendeu? No mundo astral, em colônias, em outros universos. Então tudo isso vai depender do que você é agora, do que você está fazendo agora. Então viver o momento presente, não ficar naquela ansiedade. A lei do mínimo esforço é justamente onde você procura vivenciar na não resistência, procura vivenciar na aceitação, na responsabilidade. Isso vai gerar muita energia, você vai ter muita energia. Então você vai ver que não há necessidade de lutar contra nada, contra ninguém, não resistir, não ficar resistindo a nada, porque quanto mais você resistir, você perde energia. Se você deixar o ego tomar a frente, ele vai roubar energia, ele vai tomar a frente. Então isso aqui é só um preâmbulo da lei. Eu falei da lei de causa e efeito e o início da lei do mínimo esforço. Porque acaba que está tudo associado. Potencialidade pura, lei da doação, lei de causa e efeito, ou ação e reação, e lei do karma, e lei também do mínimo esforço. Então, a lei do mínimo esforço é importantíssima, vocês vão entender. Vou tentar fazer um diálogo mais profundo sobre ela. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, minha gente. Abram seus corações. Isso aqui estou apenas dentro da lei da doação, uma simples doação para ajudar a todos. Que assim seja.